Boa noite a todos. Sou Marcela Furs, diretora do IBD-FAN-DF, e é um prazer estar aqui com esse palestrante maravilhoso, que é o Dr. Ricardo Calderon, que eu vou passar, claro, né, a apresentação para a Comissão de Tecnologia e Direito de Família, que é uma comissão assim inovadora, diferente e que tem muito a nos ensinar, muito nos agregar. Então, eu agradeço a participação de todos. Passa a palavra para a presidente da comissão, doutora Kelly. Obrigada, Marcela. Boa noite, queridos IBD-irmãos. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, recebendo, o nosso querido IBD-irmão, Ricardo Calderon, com um tema tão instigante, como disse a Vanessa agora há pouco. Nós estamos vivendo aí na era da tecnologia, né? Com certeza, essa flexibilização também, essa maneira tecnológica de se conectar, também chegaria aos relacionamentos amorosos e chegaria na seara jurídica, né? Com novidades aí, o que fazer em um relacionamento virtual quando ele chega ao fim. Ocorreu, não teve coabitação, e agora? É um relacionamento, não é? Vai gerar direitos, não vai? E nada melhor do que o nosso querido convidado aqui, né, que já nos disse que já está chegando no seu escritório casos concretos deste assunto. E para apresentar, né, o nosso convidado, eu gostaria de convidar a nossa secretária da Comissão de Tecnologia e Família do IBD-FAN-DF, a Vanessa, não antes de agradecer a presença de todos, né, registro aqui a presença do Dr. Márcio de Oliveira, presidente da Comissão de Família, a doutora Ingrid, que também é membro da nossa comissão, obrigada pela presença. E é com você, Vanessa, a honra de apresentar o nosso convidado especial da noite. Boa noite a todos. Quero já pedir desculpa pela minha voz já está aqui, né? O clima daqui, o tempo também não é sempre tão favorável assim, mas quero agradecer a presença de todo mundo, em especial ao nosso convidado, Dr. Ricardo Calderon. Todos aqui sabem, né? Já conhece a sua fama, a sua maestria em explicar principalmente esses conceitos na área de direito de família e a referência principalmente para tratar de temas tão instigantes como este. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença e aproveitar, né, já que você falou que deve ficar aí 30, 40 minutos, como é um tema bastante interessante, provável que fique aí 2 horas e todo mundo fique aqui até o final, querendo aproveitar cada segundo. Então, assim, já estou até curiosa para saber dos casos que estão chegando, que realmente a pandemia ela trouxe diversas reflexões para nossas relações, não só físicas como virtuais, né? O tanto que é interessante hoje, e principalmente para poder aprender um pouquinho mais do respaldo, principalmente jurídico, sobre isso. Então, quero agradecer, muito obrigada. Passar a palavra. É com você agora, doutor Ricardo Calderon. Estamos ansiosos para saber as novidades e as inovações jurídicas na União Estável Virtual. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar conversando com vocês aqui, pessoal do DF. Eu tenho muito carinho, tenho vários amigos, eu gosto bastante de estar presencialmente, inclusive compartilhar aí as nossas caravanas de Curitiba e do Paraná com o DF nos encontros presenciais. A gente tem uma sintonia muito boa, então agradeço o convite, a oportunidade, em especial aqui da Comissão de Tecnologia do IBD-FAN-DF, agradeço especialmente aí na pessoa da nossa presidente, a Kelly, também a Marcela e a Vanessa, que me convidou diretamente, agradeço aí o carinho, a gentileza e a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, direto de Curitiba, está frio, chovendo, né, e com aquela inveja sempre aí do calor do DF, eu sei que vocês também reclamam, todo mundo reclama da sua aldeia, né, mas saibam que podia estar aí 7 graus, com chuva, frio, trânsito, então o calor também tem suas vantagens, a gente inveja esse calor aí do Cerrado. Bom, então o tema de hoje é a União Estável Virtual, é um tema que ele ficou, então, foi uma catapulta da pandemia que colocou esse tema, digamos, em uma evidência, quem sabe, com uma celeridade maior do que teria em outro momento. Então, vamos dizer assim,
a tecnologia e família já estavam em diálogo há algum tempo. Obviamente que não foi a pandemia que inaugurou esse relacionamento, eu costumo dizer, entre as famílias e a tecnologia, não. Já vinha num crescente, ou seja, já estava aí, de certo modo, num contatinho, já tinha virado um namoro e estava um relacionamento incipiente, então, entre família e esses canais de tecnologia. Mas, com a pandemia, meio que eles foram forçados a conviver, forçados a viver mais intensamente, até para pessoas que não teriam essa opção, se tivessem a opção do presencial. Todo mundo foi um pouco forçado a conviver pelos canais telemáticos de tecnologia, as redes sociais, WhatsApp, FaceTime, chamada de vídeo, o que for, mesmo quem não gostava, quem não queria, tivemos que ensinar os nossos pais, os nossos avós, para quem tem ainda a mexer com isso, no período mais severo do isolamento, porque era a única forma de ter contato com outras pessoas. Então, de certo modo, a tecnologia, que era incipiente no estudo das relações familiares e qual o impacto da tecnologia nas famílias, nos relacionamentos e nas consequências jurídicas, foi catapultada, né, de uma maneira surpreendente para nós que estudamos e gostamos de direito de família durante a pandemia, que todo mundo passou a veicular fortemente e intensamente, às vezes exclusivamente, por canais digitais, os seus relacionamentos familiares efetivos. E aí que fomos surpreendidos novamente, né? Meu Deus, e agora? Qual consequência isso gera? Qual que é, efetivamente, o impacto jurídico disso? E aqui vou adiantar aos senhores que, apesar do tema ter que mais tem chamado a atenção, falar de união estável virtual, tem gente que pode dizer assim, Caldeirão, é tão raro, é tão difícil eu ter um caso de união estável virtual que eu vou até deixar a live muda aqui e vou fazer outra coisa. Adianta aos senhores que eu vou comentar sim da união estável virtual, quem sabe seja o título e a nomenclatura que mais nos chama a atenção, mas nós temos outros impactos virtuais ou de persistência de um relacionamento ou de término de um relacionamento com provas principalmente telemáticas, principalmente virtuais. Ou seja, vou falar também da prova da separação de fato por meios digitais, o que tem sido muito relevante e já vem impactando em vários processos, meus inclusive, com julgamentos, e esta separação de fato, se ela ocorreu 6 meses atrás, ou se ela ocorreu hoje, ontem, pode ter muitas consequências, como nós que trabalhamos com famílias e sessões sabemos. Por exemplo, pode mudar a partir de bens. Se for comprar no apartamento ali em maio, se existia união estável até o mês passado, esse bem pode ser comum. Mas se a união estável acabou em janeiro, pode ser que esse bem não seja comum. E digo mais, não só na união estável, está impactando também nos matrimônios. Mesmo no casamento civil registrado, a prova da separação de fato, como nós também sabemos, é central para perceber os marcos temporais e os efeitos jurídicos dali em diante. Nós sabemos que a separação de fato, muitas vezes, põe fim até ao direito sucessório. Se cônjuges casados estavam com, efetivamente, o relacionamento mantido quando morre um dos dois, há direito sucessório do outro, etc. Mas, e se havia uma separação de fato 6 meses antes? Será que esse cônjuge separado de fato teria o direito sucessório do seu outro cônjuge? Muitas decisões estão dizendo que não. Logo, a prova da separação de fato, ela, às vezes, é um divisor de águas de quem será herdeiro e quem não será, e de quais bens comuns, quais serão particulares, mesmo em matrimônios, mesmo nos casamentos. E, mais ainda, nas uniões estáveis. Ou seja, mesmo que uma união estável seja física, vamos dizer assim, que ela não seja virtual por todo o tempo, mas, se nesse período algum afastamento fático fez com que o relacionamento ficasse muito nos meios digitais, e agora? Quando que é o término? Foi 6 meses atrás ou foi agora? Então, este é um ponto que já vem impactando em diversos casos nos nossos escritórios. E você, às vezes, pode ter essa discussão do se o relacionamento persistiu por mais 1 ano, 6 meses, 8 meses, ou não, ou terminou numa dado evento. E a prova que você tem, nós clientes, eu costumo dizer, Vanessa, eles chegam aqui e estão dizendo, doutor Chico, você tem prova disso? Eles falam assim, não, Caldeirão, fica tranquilo, eu tenho muitas provas. Olha que prova você tem. Tenho prints. E eles estão loucos de feliz. Isso é a prova da, digamos, da imbricação da tecnologia com os lançamentos. As pessoas dizem tranquilamente, nem passa pela cabeça dela dizer, pode ser difícil provar esse print aqui, se não tiver mais no ar essa toda. Ele, não, está aqui, está provado, isso aqui está ganho, porque tem os prints aqui.
das redes sociais. Então, esse Tenho Prints, que todos vocês também devem estar vendo aí na mesa dos escritórios, demonstra justamente a presença e a força dessas formas virtuais, né, nos relacionamentos, inclusive com o meio de prova. A pessoa nem se preocupa em pegar outra prova. Eu tenho prints, vem para o advogado louco e feliz com os seus prints. Então, de certo modo, vamos dizer, a minha fala falará um pouco da união estável virtual, mas também destacará os casos de como que a separação de fato, que é um marco relevantíssimo para direitos de partilha e até acessórios, pode ser comprovada por meios principalmente virtuais. Então, esse é o escopo da minha fala aqui. E adiantando desde logo, vou citar alguns exemplos que eu acho que ajuda aqui todos nós a pensar juntos e ver, às vezes, que essa minha reflexão e meu incentivo a escrever esse artigo não surgiu, quem sabe, de um momento aqui de não ter o que fazer final de semana e vir inventar moda, e não, e sim surgiu deste pulsar do escritório, para todo mundo que é militante aqui, tem muitas vezes. Um caso que me incentivou, que eu até uso como base num artigo que eu publiquei recentemente num livro do IBDFAN e Tecnologia, que eu vou citar para vocês adiante, envolvia um casal de idosos. Um cidadão daqui, uma outra senhora de Foz do Iguaçu. E ele já, então, o homem morava em Curitiba, tinha seus filhos aqui, netos aqui, aposentado, uma vida confortável com a pensão, patrimônio, e a vida dele era viver com os filhos, com os netos, aquela vida, ele tinha uma certa autonomia, morava sozinho, etc., mas ele contava muito com o apoio dos filhos para locomoção, etc., e a vida dele, efetivamente, era mais essa. E tinha uma outra senhora também, uma avó aposentada, ele era viúvo, e essa outra senhora lá, ele tinha 70 e poucos anos, ela tinha 60 e poucos, essa senhora também, ela já tinha tido um relacionamento anterior, mas era separada, não era viúva, e ela estava sozinha no momento, ele também era viúvo, estava sozinho, e essa senhora vivia em Foz do Iguaçu. E a senhora tinha uma vida parecida no aspecto familiar com a dele. Ela tinha seus filhos, tinha seus netos também, convivia diretamente com os netos, né? Quem tem aí relacionamento de avós próximos sabe como que eles babam pelos netos, e a vida deles passa a ser cada vez mais viver com os netos, querer estar com os netos. Essa é a agenda central deles aqui. Então, ela também tinha essa agenda, digamos, muito pautada pela convivência com os netos em Foz do Iguaçu, que era dela lá. Muito bem. E com essa configuração, o fato é que num dado momento, num encontro de hotel de final de ano, quando ambas as famílias que não se conheciam foram viver num resort, se encontrar, esse senhor conheceu essa senhora, passaram a conversar, passaram a ter afinidades, passaram a ficar TTT, ficaram contatinho, vamos dizer assim, ainda que para a idade avançada deles, etc. Mas era contatinho, com aquela empolgação de começo de qualquer relacionamento que vai desde a adolescência até essa fase adiantada da vida, né, que nós sabemos quando o coração bate mais forte, dá aquele frio na barriga, a gente fica aí um pouco empolgado, olhando o celular toda hora, ver se chegou alguma mensagem ou não, etc. Então, esses idosos foram atingidos por esse encanto, então, do amor, e passaram a ficar empolgados por conhecer um outro, que pessoa legal, tal, como é que pode ser, como é que não pode não ser. Mas ficaram esses dias juntos lá e, posteriormente, cada um voltou. O cidadão voltou para Curitiba e ela voltou para Foz do Iguaçu. Mas ficaram em contato, então, pelos canais digitais. Aprenderam claramente aí a fazer chamada de vídeo pelo FaceTime, a mandar mensagenzinhas, a mandar fotos, a mandar emoji, e passaram, então, a ter esse relacionamento que foi crescendo mesmo à distância. Mesmo ele aqui em Curitiba e ela em Foz do Iguaçu, ele foi crescendo pelos canais digitais. E olha que surpreendente, certo, Marcelo? Eu digo isso, que a gente pensa, União Estável Virtual, canais digitais, geralmente é a ideia os jovenzinhos, essa geração XYZ, não sei nem qual letra está mais agora, certo? Essa geração aí, né, que é toda telemática, toda tecnológica, esses nossos jovens de 17, 20 anos, eu costumo dizer meus estagiários aqui, que a gente vê que eles são quase, eles e seus perfis são a mesma pessoa praticamente, etc. Mas interessante que não, que mesmo com idosos foi que veio um caso de impacto nesse sentido, que não deixa de ser curioso. E esses idosos passaram a trocar mensagens, chamadas, etc. E no próximo feriado que teve e tal, se encontraram, certo? Também ficaram um dia juntos aí já sem os filhos, aí já foi, o homem foi visitar ela, passou a conviver com ela, etc. E passaram a ter esse envolvimento afetivo cada vez mais intenso. E assim se deu por alguns meses, seja trocando mensagem direta, etc. E eles passaram a se ver como parceiros no dia a dia, com mensagens intensas, aí que todos os parceiros trocam e tudo mais. Muito bem. Então, em dado momento, esse relacionamento fluiu, avançou,
E passaram a ter, então, um relacionamento mais intenso e cada um se chamando de meu bem, etc. Ou seja, claramente um relacionamento que tinha alguns encontros presenciais, mas era no dia a dia pelo meio virtual. E eles se viam, sim, com esse compromisso, digamos aqui, de um como companheiro do outro, inequivocamente pelas mensagens. Não tinham dúvida disso, certo? E passaram a fazer planos juntos, e daí a próxima viagem será para onde, quando que é o próximo feriado, quem paga hotel, quem paga passagem, eu te pago essa passagem, você paga hotel, aquelas coisas que enamorados fazem quando vão se encontrar. Muito bem, isso passou a avançar, a crescer, e passaram a ter, então, esse relacionamento, que era um pouco presencial e era um pouco pela via virtual, claramente os dois já fazendo compromisso, já querendo incluir o outro como dependente ou num compromisso financeiro maior, ou seja, eles já se viam aí como parceiros inequivocamente. O que aconteceu no decorrer desse relacionamento? A pandemia. Aí veio a pandemia e impediu que os idosos, principalmente, foram os mais afetados no começo, que pudessem viajar, que pudessem encontrar, que pudessem conviver. E agora, José, como fazer então para... né? Houve um afastamento, eles acabaram mantendo o relacionamento por um tempo ainda, certo? Ainda que por mensagens, etc. Como todo mundo assustado com o que estava acontecendo, mas eles não estavam vacinados, e idosos era o grupo de risco apontado como mais sensível naquele momento, então ficaram sem se ver alguns meses, mas trocando mensagens ainda. Mas o fato é que as mensagens foram arrefecendo, enfim, foi enfraquecendo o relacionamento, porque não tinha aqueles momentos presenciais que depois se mostraram importantes, e só pela via digital não conseguiram conviver muito. Muito bem, o fato é que depois de uma dada oportunidade que o cidadão viajou para encontrar seu companheiro lá em Foz, assim, numa janela dessas que a pandemia às vezes oferecia, aí viajou e voltou e falou, não, ó, não tem mais nada a ver, não temos mais muita coisa a ver, melhor cada um seguir sua vida e tudo, e, enfim, resolveram ali meio que fazer um afastamento, não brigaram, não houve nada assim, mas que ela falou, toca a tua vida, toca a minha, etc. E as mensagens rarearam. Então, as mensagens rarearam. Pararam de ter aquela intensidade de mensagens diárias de companheiro, que você vai fazer, que você vai fazer, que vão viajar, quem paga a passagem, quem paga o hotel. Não brigaram. Tinha uma mensagem aqui e colar, mas muito pontual, claramente de ex-parceiros ou afastados. Muito bem. Fato é que isso se deu alguns meses e, posteriormente, o que aconteceu? Esse cidadão veio a falecer. Né? Esse cidadão veio a falecer. E daí que passou a haver a discussão, efetivamente, em haveria ou não haveria uma união estável aqui ainda no período da morte, porque se houver, se ela for companheira, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que equiparou os direitos acessórios dos companheiros dos cônjuges, ela seria, inclusive, herdeira, herdaria 1/4 da herança dele, junto com os filhos, tinha 3 filhos. E mais, e se houvesse esta união estável até o fim da vida desse senhor, ela seria, inclusive, aí pensionista dele, teria uma pensão do Estado por alguns anos, algumas décadas, quem sabe. Então, olhe a magnitude das consequências jurídicas em se decidir se esse relacionamento persistia até a data do óbito do cidadão ou não. E nesse momento que você chama os filhos, chama para ver aqui quais eram as provas, quais elementos que nós tínhamos para provar, seja o período que existia no Estado, que alguns dizem que sim, seja o período que não existia. Digitais. Porque as testemunhas presenciais eram muito raras de momentos episódicos de feriados, por exemplo. E aqui nós temos também a dificuldade, cada um... não havia coabitação? Não havia, porque ele morava em Curitiba, ela morava efetivamente em Foz, não havia nem essa pretensão de coabitação. Mas nós sabemos que a doutrina e a jurisprudência estão pacíficas, que a coabitação não é um requisito necessário para o união estável. Pode ser um meio de prova relevante, pode ser um meio de prova muito forte, mas não é requisito essencial para o união estável. Logo, mesmo sem coabitação, se houvesse a comunhão plena de vida, né, com estabilidade, publicidade, com essa intenção de construir família, aqui sim haveria a união estável, mesmo sem coabitação. E daí que tem o desafio de como responder para os clientes, os filhos consultáveis, existia ou não existia união estável virtual, porque presencial, se fosse pela ótica da análise de elementos presenciais, tem comprovar um endereço igual? Não tem. Tem, né, compartilhamento de contas? Não tem. Tem testemunhas, então, que possam indicar que os dois apareciam direto, se viam como casal no dia a dia? Não, porque o relacionamento deles era idosos, mas, né, em casa. Então, agora, se nós vamos analisar pelos elementos de uma união estável presencial, com ou sem coabitação, não encontraríamos guarida. Mas seria possível flexibilizar a análise e a ótica probatória de uma união estável para se pensar numa união estável virtual,
que os meios de prova seriam telemáticos, seriam essas mensagens, seriam as chamadas de vídeo, seriam efetivamente o conteúdo que essas tratativas, ainda que por mensagens, ainda que por chamadas, teriam, ou seja, se viam como companheiros ou não, e aí sim que passa a ser curioso, então, essa universidade virtual que me incentivou a mergulhar um pouco no tema e pensar nesse artigo aí. E mais, eu fiz uma live até aqui, vou acreditar o Anderson Schreiber, que é o professor da UERJ, professor titular da UERJ, meu direto amigo, também um grande civilista, acreditar que ele é um grande insight que eu tive uma live com ele bem no começo da pandemia também, onde, o que aconteceu? A pandemia fez muitas mudanças com o isolamento, fez com que muitas pessoas que não coabitavam passassem a coabitar, porque se recomendava não compartilhar lares, lembra? 2 lares, não era para se encontrar, etc. Então, haviam namorados que optavam por se manter namorados sem coabitação e assim queriam estar. Já eram namorados assim por muitos anos. Mas a pandemia, as restrições de não poder trocar de lares, não poder se locomover, fez com que esses namorados que não coabitavam passassem a coabitar para enfrentar melhor a pandemia. E aqui eu cito nesse artigo vários casos, mas trazer um deles só, o escritor, jurista e pensador Rui Castro, né? Tem a sua companheira, sua namorada, então, Heloísa Estelita também, que é uma escritora, etc., no Rio de Janeiro, eles moram ali na Zona Sul, um em Ipanema, outro em Leblon, e ele conta, tem até um episódio do Assunto com o Rui Castro, recomendo aqui para quem quiser ver, ele conta que ele já era namorado há 10 anos, mas ele já tinha relacionamentos anteriores, ele tinha relacionamentos anteriores, ela também, e ele achava que, ele repisava aquela frase que é antiga, já desde a Idade Média, dizia que a coabitação é o túmulo do amor. Então, ele dizia isso, a coabitação é o túmulo do amor. Então, a gente está se amando, estamos namorados há 10 anos, ele já tinha por volta de 60 e poucos anos, ela também, sem filhos, e tinha um relacionamento de namorados assim no Rio de Janeiro. Ele na casa dele e ela na casa dela. Por 10 anos de namoro, e assim queria estar. Mas, com a pandemia, as restrições, cozinhar, comprar, não podia sair muito, eles já são de idade mais avançada também, houveram por bem o quê? Coabitar. Passaram a namorar juntos na casa de um deles por culpa da pandemia. Então, olha só as dificuldades para nós juristas. Tem um relacionamento afetivo? Tem há mais de 10 anos. É público, contínuo, duradouro? É público, contínuo, duradouro. Tem intenção de construir família? Olha, esse critério é subjetivo, mas estão coabitando e estão pretendendo manter esse relacionamento afetivo, certo? Há estabilidade? Há. Há afetividade? Há. Há publicidade? Há. Logo, numa análise rasa, teria todos os critérios para a união estável. Então, mas essa coabitação poderia ser repensada, tendo visto que foi pela pandemia? Interessante, daí até a própria Renata Lopretti, na pergunta, que fez assim, mas e depois das restrições de isolamento, Rui Castro e Heloísa, vocês vão continuar morando juntos? Eu falei assim, isso a gente não sabe ainda, não pensou, etc. Então, nem eles sabiam. Então, não se sabe ainda, nem eles tinham planejado ainda que se daria depois. Então, esse é um exemplo de pessoas que estavam separadas e tudo. E tem ex-maridos também que estavam separados e voltaram a coabitar para cuidar dos filhos nesse período. Então, estavam divorciados, tinham filhos pequenos, filho que tinha que cuidar, fazer lição, dar banho, aquela coisa toda, estavam separados de fotos, até divorciados juridicamente. Mas, pela pandemia, ficava muito difícil viajar, mudar de casa, etc. E passaram, então, a coabitar ex-maridos que têm algum relacionamento afetivo no passado, mas tem um respeito, no mínimo hoje, passaram a coabitar com filhos em comum, rachando despesas para cuidar dos filhos. E aí? Isso seria uma união estável nesse período ou não? E, por outro lado, ao mesmo tempo, aconteceu de pessoas que moravam em cidades separadas. Vamos dizer aqui, tem alguém do DF aí, vamos dizer que tinha alguém do DF que eu pudesse ser uma namorada, eu aqui em Curitiba, na minha cidade, nessa gélida Curitiba, e a gente se encontrasse, namorasse e se encontrasse aí em finais de semana, certo? Ainda mais na sua época das promoções de passagem, que era tão fácil isso, né? Viajar no final de semana, um para ir para o DF, outro para Curitiba. Melhor, o calor é melhor. 2 para o DF, 1 para Curitiba, 3 para o DF, 1 para Curitiba, e ficávamos se encontrando no final de semana. Então, havia sempre esse encontro aqui presencial. Um trabalhava, um era concursado, era DF, o outro tinha raízes profissionais em Curitiba, por isso, então, já estavam há 5 anos nesse relacionamento. E com a pandemia não puderam mais viajar, não puderam mais fazer esses encontros em feriado de final de semana. E daí passaram a ter relacionamento só por canais digitais, só pela meios virtuais. Seria possível dizer que foi mantida a união estável que eles tinham, por exemplo, sem se encontrar por mais de 1 ano, por exemplo, como a pandemia às vezes fez com muitas pessoas? Será que seria possível dizer, não, existia a união estável antes, se encontravam direto, rachavam contos, etc., continuaram rachando contos e tal, e pelas mensagens se prova que se viam como casal. Pelas mensagens se prova que mantinham fidelidade, se mantinham lealdade, no mínimo, que é o estável, né? Lealdade,
mantinham ainda o relacionamento, uma comunhão afetiva, um projeto de vida em comum, e a intenção clara e presente de construir família, sim. Estaria aprovado pelas mensagens. Então, são N situações que a pandemia avolumaram e passaram a repensar, então, os critérios de união estável, que eram muito apegados ainda a algumas questões presenciais, e passaram, então, a nos jogar na cara essas questões. Seria possível pensar numa união estável virtual? Seria possível pensar em uma união estável sem cooptação e sem relacionamento presencial, como algumas delas? E como seriam essas provas? Como que o direito trabalharia com provas tão sensíveis assim? Bom, então esses são os panos e fundos fáticos aí, que eu acho que é bom para todo mundo, mais ou menos quem gosta do tema, pensar quais foram as dificuldades que nos incentivaram. O Anderson Schreiber tem um artigo no tema, eu também. Depois eu posso mandar para quem quiser, manda um direct para mim no meu Instagram, @RLCalderon, fazendo merchan no meu Instagram, que já também me colocando à disposição para mandar as referências do meu artigo e do Anderson, que são os trabalhos que a gente foi pensando junto numa live, e tem até o link dessa live que eu fiz com ele na pandemia. E daí passamos a repensar, e o Anderson foi muito questionador disso, falando assim, olha, penso eu que esta nova configuração fática, advinda das restrições da pandemia, exige que revisitemos requisitos da própria união estável. A própria noção de entidade familiar que ele retoma, que foi um ganho muito grande a Constituição de 88, foi muito celebrado na década de 90, essa equiparação das entidades familiares, né, que nós estamos até hoje colhendo frutos disso, né? A união estável, a equiparação com o casamento, foi muito importante para a mulher conquistar direitos, sem dúvida nenhuma, e teve aí um ganho de tratamento jurídico em relacionamentos afetivos inegável. Mas será que temos que ficar na mesma equiparação e na mesma classificação de requisitos estanques para reconhecer uma união estável que foi desenvolvida genialmente na década de 90? Será que passaram os 30 anos quase? Será que não era o momento de a gente passar a repensar os critérios e essa configuração da união estável como entidade familiar, de uma união afetiva, comunhão de vida, né, estável e que seja pública, contínua e duradoura? Será que a gente não poderia efetivamente atualizar os critérios da união estável? E aí o Anderson questiona isso de maneira genial, e eu tenho compartilhado com ele essa impressão, do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, primeiro aspecto, primeiro é um marco teórico, eu acho que sim, eu acho que a gente sem deixar de louvar o grande avanço que foi reconhecer a união estável enquanto atividade familiar, o grande ganho que nós tivemos com o estabelecimento desses fatores de reconhecimento da união estável, a equiparação aí com o casamento paulatino, que veio em N questões, inclusive a sucessória, que foi a última agora do Supremo, né? Equiparação dos direitos sucessórios dos cônjuges aos companheiros, sem deixar de colher o fruto disso e reconhecer isso, repensar se não poderíamos aí, quem sabe, atualizar alguns critérios para questões tão presentes, tão polêmicas e tão modernas, como essa decorrência da tecnologia, ou pós-modernas, melhor dizendo aqui, essa decorrência da tecnologia. Então, parece que era possível pensar, então, no união estável sem cooptação, sim, as primeiras disso, mas como que eu demonstro a intensidade do relacionamento afetivo para separar de um namoro e uma união estável? Por mensagem, sim, mas aí nós temos que ter a intensidade de tais mensagens que possam demonstrar essa comunhão de vida, esse projeto afetivo comum e a intenção presente de construir família por mensagens. Porque há também, ao mesmo tempo, a questão do namoro qualificado. Todos nós aqui sabemos que o STJ disse recentemente que é possível ter relacionamentos intensos, afetivos, públicos, contínuos, etc., que teriam grande chance de ser uma união estável, mas não o são. Porque a intenção do construir família, o projeto é futuro, não presente, entre outras diferenciações. E aí o STJ disse que é possível termos namoro qualificado, como o nosso Zeno Veloso, genial Zeno, saudoso Zeno, ele também foi um dos que cunhou essa expressão e disseminou a expressão de namoro qualificado, em pareceres, etc., para diferenciar alguns relacionamentos de união estável. Então, a gente está nesse momento aí, estamos pensando em namoro qualificado, relacionamentos afetivos, intensos, público, contínuo, duradouros, que não são união estável e que os partícipes não querem que seja união estável, querem, inclusive, declarar aqui namoro qualificado. E eu recomendo aqui essa obra, Contrato de Namoro, da Marília Xavier, minha direta amiga aqui de Curitiba. Quem não tem essa obra ainda, remeto a obra dela. Está na mão aí já da Denise, exatamente, Contrato de Namoro, uma obra genial aqui dela também, enfim, minha colega aqui da Universidade Federal do Paraná. E então, nós temos essas preocupações. Quem sabe, será que não deveríamos, então, refletirmos sobre isso? De certo modo, parece que sim, parece que podemos avançar por alguma alteração legislativa, mas o direito de família atualmente, contemporâneo, vem avançando muito mais por enunciados interpretativos
do Conselho da Justiça Federal, aí em Brasília, ou do próprio BDFAN, e por decisões jurisprudenciais do Supremo, STJ e tribunais estaduais, do que por mudança de lei. Tanto é que namoro qualificado tem lesão do STJ? Tem. Tem enunciado dizendo isso do IBDFAN? Tem, aprovamos, eu participo da Comissão de Enunciados Nacionais do IBDFAN, aprovamos um enunciado dizendo, deixando claro que o namoro qualificado, certo, é passível de alguma configuração, certo, é diferente de união estável, são coisas diferentes, etc. Então, já perfila em decisões judiciais, a doutrina já cita, como a professora Marília, e os enunciados aqui também estão citados. Parece que é suficiente para mim esse conjunto de respaldo, então, jurídico para o namoro qualificado. E aqui, novamente, o tema novo é o da união estável virtual ou da comprovação disso. Penso eu que o caminho mais indicado seja o mesmo. Jurisprudência, doutrina e alguns enunciados, quando isso tiver maturidade para tanto. Que é assim que o nosso direito de família vem caminhando aí recentemente, certo? Então, acredito eu que a união estável virtual e esses relacionamentos com a prova, principalmente virtual, possa vir cada vez mais a participar de artigos, lives, escritos nossos, a doutrina deve se debruçar sobre isso, para que a jurisprudência dê as respostas quando provocada e a gente possa ter um enunciado quando tiver algum consenso mínimo sobre algum ponto. Eu acho que esse é um ponto merecedor disso. Bom, para destacar alguns casos recentes que eu tive, e já avançando no meu tempo, que eu vou me empolgando, eu falei aqui, mas já vou tentar encerrar para ver as perguntas, eu estou enfrentando alguns casos onde que não sejam de união estável virtual, totalmente virtual, como muitas vezes foi pensado no caso desses idosos aí. Mas sim, aqui, quem sabe nós pensarmos que muitos relacionamentos hoje, por algumas circunstâncias da vida, acabam por ter um dado período desse relacionamento que gera um afastamento fático desses ou cônjuges ou companheiros, e por essa circunstância da vida, a partir de alguma certa data, o relacionamento passa a ser vivenciado ou exclusivamente por canais digitais ou fortemente por canais digitais. Certo? Vou citar aqui um exemplo, caso que eu tive no escritório recentemente, que inclusive um cidadão morava no interior do estado e outro morava no estado lá do norte, então efetivamente eram uma união estável que já era antiga, tinha desde 2002. Daí, em 2015, o homem passou no concurso público em outro estado lá do Nordeste e foi morar no estado do Nordeste e a companheira ficou aqui. Esse distanciamento então, de união estável, que já vinha lá desde 2009, então já tinha uns 6 anos de união estável, com coabitação, com reconhecimento na coletividade da cidade do estado, com clara intenção presente de construir família, etc., sem filhos, porque ambos já tinham filhos exclusivos. Fato é que quando esse cidadão passa no concurso do Nordeste, ele se afasta fisicamente muito forte aqui da companheira e passa a só trocar mensagem, etc., mas já existiu uma quebra intensa e, de certo modo, ela mesma não via ele como companheiro, não via mais como aquele seu parceiro, com aquela intenção presente para a família, via ele. Não brigaram, mantinham o relacionamento, mantinham o respeito, que como estava, de saúde, etc., mas não se via mais assim. Muito bem. O fato é que, em um dado momento, esta mulher, que tinha filho exclusivo, adultos, etc., ficou com câncer ainda, tem uma notícia triste, tem necessidade de se mudar para Curitiba, que é a capital aqui do Paraná, para o seu tratamento, né, tem o melhor estrutura do hospital e tudo, e teria apoio dos filhos, etc. E ela vem aqui para cá e fica aqui morando 1 ano, aqui então, com um médico, tratamento, etc. Termina, encerra a sua casa, encerra a contada de aluguel da casa que ela tinha no interior, vem viver aqui, e nesse período, então, ela fica morando com os seus filhos, sua filha aqui, e vivendo aqui um período muito intenso de médicos, dificuldades, quimioterapia, etc. E o seu companheiro, que ela trocava mensagens pontuais, ele veio para cá uma vez visitá-la, como vieram todas as suas amigas do interior em um dado momento. Senhor? Bom, nesse contexto, pela intensidade de mensagem, etc., eles não tinham mais claramente qualquer relacionamento afetivo de união estável, não se viu mais, não tinham mais mensagens diárias, longe disso, eram como qualquer amigo que ela tinha antigamente ali dessa cidade interior, ela estava lá com ele, oi, tudo bem, o tratamento está bem, não está mal, etc. Tal. Ele veio numa visita só. Enfim, e aí então ela veio a falecer no final aí desta tratamento, efetivamente, de câncer e tal, e quando ela faleceu, o cidadão entra com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem,
querendo aí a pensão previdenciária dela, que era uma servidora pública, tinha uma boa pensão, e certamente uma futura pretensão sucessória e tudo. E aí houve a discussão. E aqui a discussão foi travada muito, como que eram as provas? Ele morava lá no Nordeste, ela morava aqui já faz anos, certo? Como que eu vou provar se há ou não há efetivamente essa separação fática? Se existiu a permanência do meu estado, que existiu antes por muitos anos, incontroversamente. Mas, a partir do momento que ele foi para o Nordeste para cá, havia discussão. As filhas e ela diziam que não, e ele dizia que sim. A prova são cidades diferentes. Era efetivamente por meios virtuais, meios digitais. E mais, no período que ela ficou internada, que claramente ainda em câncer, em tratamentos, quimioterapia, mais ainda que as provas seriam, o isolamento dela no hospital, etc., por meios digitais. Lógico, nós alegamos também que ele não veio para cá várias vezes, e ele foi até exonerado do cargo público, podia ter se mudado para cá e não veio, tinha tocado a vida dele lá. Provamos isso também, enfim. Mas ele não tinha, então, passagem vindo para cá, não tinha hotel vindo para cá, nem feriados, nem uma vez por mês, e nada, nem mensagens demonstrando uma relação de afetividade, parceria nesse momento da vida. Enfim, conseguimos aqui vencer no tribunal. Mas olha só como a separação de fato pode ser importantíssima, muda o quadro acessório, muda o quadro de partilha, muda o quadro previdenciário, e as provas eram todas telemáticas, todas por meios digitais, porque eles estavam em cidades diferentes. Então, esta foi uma situação recente, tivemos aí um tratamento no tribunal, inclusive aqui, felizmente venci por maioria, porque deu até uma discussão no quórum aqui, tudo isso aí como sistema é polêmico, né? Houve uma discussão no quórum e tal, venci por maioria no tribunal do Paraná. E mais, recentemente tivemos um outro caso aqui, que até houve um acordo e tudo, mas envolvia um cidadão, uma união estável, viviam juntos há uns 10 anos, com bens em comum, etc., sem filhos. Cada um tinha filho exclusivo já era de meia idade, cada um filho exclusivo. E o fato é que o cidadão, o homem, num dado momento, passou a ter uma senilidade grave, severa, etc. Não tinha mais como cuidar dele em casa, cuidadores, etc. Ele era bem mais velho, o homem, do que a companheira. Então, a união estável já de uns 10 anos, 100 filhos em comum da união estável, o homem com 60 e poucos anos e a mulher com 40 e poucos. Filho exclusivo dela, filho exclusivo dele, todos os maiores. Muito bem. Esse homem começa a ter uma senilidade severa, cuidados, médico, cuida em casa um tempo, dado momento tem que ser internado numa clínica de cuidado de idosos, porque eram muitos cuidados e ninguém conseguia fazer frente a isso. Os filhos trabalhavam, ela também tinha seu trabalho, uma criança ainda. Então, certo modo, internado na clínica, consenso dela, dos filhos, etc. Muito bem. Só que depois que internaram ele nessa clínica de cuidado de idosos e tudo, ela era bem mais jovem, tinha condição total de tocar a vida dela, até afetiva, o projeto e tal, e ela fez essa opção de se afastou dele. Não ia lá todo final de semana, ou cada 2 vezes por mês, como os filhos estavam fazendo, como os filhos continuaram indo, como os filhos ficaram à frente de pegar, receber o valor, pagar lá, pagar cuidador, pagar remédio, levar no médico, de ver o que ia fazer com as coisas dele, etc. Quem tomou a frente de tudo isso foram os filhos, e ela foi se afastando, foi tocando a vida dela, quiçá até com outros relacionamentos, mas não com, efetivamente, com o então companheiro dela, e existiu então um desenlace, porque ele estava na casa de idosos aqui, ela nessa casa dos filhos, então existia um desenlace. E segundo os filhos, existiu então uma separação de fato a partir de um dado momento que ela deixou de visitar, compartilhar, ainda que ele nesse caso grave, de senilidade internado no caso de idosos, que os filhos iam lá e faziam o acompanhamento possível. E ela não. E daí, enfim, aconteceu que ela veio a falecer, depois de 1 ano e meio, por aí, veio a falecer, e ela também veio demandar, não, tem união estável com ele aqui, que persistiu, tudo isso. Os filhos deu não, mas a união estável acabou lá, quando você não foi mais na clínica, você não deu tratamento, você não deu acompanhamento. E daí? Poderia existir essa união estável sem cooptação só por canais digitais de mandar mensagem? Então, no caso, ela nem mandava mensagem, que depois de um tempo ele não tinha nem condição mais de mensagem, mas de visitas ou não, ou como, enfim, ela postar que ainda tinha um relacionamento com ele, estar lá em relacionamento sério no Facebook, poderia ser suficiente para manter o relacionamento com ele que estava lá no repouso, ou não, porque... Então, são dramas reais, como eu falo aqui, que já tem enfrentado no escritório, seja em consulta, seja em litígio judicial apresentado com decisões de vulto, seja aí em acordos com teses de nós provarmos se seja a comprovação da persistência da convivência afetiva por provas digitais, ou 2, a comprovação da separação de fato por provas digitais, até mesmo pela ausência de manifestação afetiva
com tal intensidade de um relacionamento que se pretendia, ou do casamento inestável por meios digitais. A prova dessa ausência de mensagem, ausência de provas digitais, porque, como eu sustentei nesses casos aí tudo, ainda que você possa estar em outra cidade por trabalho, do teu namorado, do teu marido, assim, digamos, ou companheiro, que estamos falando aqui, você pode não estar lá, mas se ele está fazendo uma quimioterapia, se ele está no tratamento grave, você vai mandar mensagem, perguntar como é que está, você vai mandar, acabou o teu trabalho, você vai estar lá, fazer ligação diária. Você não vai dizer, você está indo na quimioterapia, infelizmente eu estou aqui em Curitiba, você está no DF, boa sorte, falamos no final do mês. Não, isso não é inerente a parceiros que se veem como uma família, que se vê em comunhão de vida. Comunhão de vida é na saúde da doença. Envolve essa comunhão, ainda que na dificuldade, ainda que à distância, aí que com meio telemáticos. Então, senhores, já encerrando aqui, já estou passando no meu tempo, eu entendo que nós devemos aí nos debruçar com atenção, já está chegando nos escritórios, casas aqui, acolá, com impactos de relacionamentos virtuais, e até mesmo a união estável virtual pode acontecer ou não. Quero ver do senhor que vocês acham também. Eu entendo que sim, entendo que é possível existir uma união estável virtual provada pelos meios telemáticos, como também entendo que é possível provar a coexistência, a permanência de uma convivência efetiva só pelos meios digitais, sim, mas também é possível provar a separação de fato pela ausência das mensagens digitais, pela ausência desta manifestação afetiva. A afetividade, a atividade de afeto, como eu defendo no meu livro, outro merchan aqui para encerrar já do meu livro, O Princípio da Afetividade e Direito de Família, pela editora Forense. Eu defendo lá isso. Então, a afetividade é o que? Expressão de afeto, que pode ser presencial, geralmente mas podem ser também essas manifestações afetivas pelos canais digitais. Mas, na ausência delas, aí então, nós podemos até presumir uma separação de fato e um término de relacionamento. Então, senhores, só para encerrar aqui, eu cito até nesse minutinho aqui uma frase de Nietzsche, que acho que mostra um pouco dessa questão que alguém vai dizer, o Caldeirão é meio louco pensando nessas questões aí, né? Efetivamente, eu lembro que Nietzsche já dizia, há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Então, citando Nietzsche, eu termino dizendo aí que eu acho que, que pese possa parecer louco, a gente deve, um pouco de loucura faz bem a todos nós. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu já tenho a primeira dúvida. Posso começar, presidente Kelly? Pode, Marcela. É sempre maravilhoso te ouvir, né, Calderon? É assim, sou fã, né? E você sempre incitando esse tipo de debate diferente mesmo. Eu lembro dessa questão da afetividade, da multiparentalidade. Eu lembro que no início você sempre foi um daqueles que fez isso. Então, vamos lá. Vou tecer alguns comentários e vou jogar a bola para você. Porque, assim, é o que eu falo também, né? É complicado, porque a boa-fé é presumida. A gente quer igualar o casamento à união estável só nos direitos e acaba que os deveres ficam de lado. E porque nós temos pessoas que acabam se aproveitando disso, né? Então, assim, acaba que o que não era, em momento algum, uma união estável, de repente, com o falecimento, vem a pessoa querendo uma união estável porque vai ter ganhos com isso, né? Assim, e aí é o que eu falo também. Fica sempre aquela coisa, sempre procure um advogado para poder orientar durante essas relações, porque enquanto o casamento tem uma certa segurança jurídica do papel, né, da certidão de casamento, a união estável, ela pelo menos assim, tem como ela ter um mínimo também de segurança quando você faz ela em cartório, né? Então, assim, é bom realizar esse cartório. Quando você fica só nessa de, a gente está vivendo, né? Assim, tem os requisitos, ok, tá tudo ótimo. Mas depois isso não traz segurança jurídica, né? Então, assim, é o que eu falo, vamos oficializar, vamos regulamentar, um pouco de burocracia às vezes é necessário sim, né? E aí, Caldeirão, eu jogo para você assim, como existe ali hoje algo muito limítrofe entre o que é o namoro qualificado e o que é a união estável, que disse que a diferença é quando tem um ânimo de constituir família. Como que a gente comprova isso virtualmente, né? Assim, o teor das mensagens, o teor da troca dessas mensagens, qual que levaria para o caminho ali do que é união estável e do que descaracteriza uma união estável?
Vamos lá, Marcela. Obrigado pelas palavras. Sabe que o professor Valdir Isaac do Paraná também, eu sempre me envolvo com esses temas novos aí, como você falou da multiparentalidade. Agora, eu falo assim, Caldeirão, você gosta dessas novidades aí, né? Eu falei, pior que eu gosto. Às vezes é tão difícil, mas eu acabo gostando. Então, eu acho que um pouco é isso que você falou. Lógico que a gente às vezes fica meio falando o que é meio óbvio, né? Mas é que consulto sempre advogado, até adesivo aí nos carros e tal, certo? Mas aqui cabe a gente fazer uma meia-culpa também, que a gente às vezes repete, e até no almoço domingo te pergunto aí para casar e morar junto é tudo igual ou não? É tudo igual, passa macarronada e tal. E aqui, quem sabe, a gente possa dizer, eu sempre fico perdendo tempo assim, sem querer desdizer os outros, eu falo, é tudo igual, pero não mútuo. Ou seja, pode ser tudo igual, mas pode ser que não. Pode ser que quem não tenha formalizado a união tenha que passar por um périplo do Poder Judiciário, de um processo litigioso, que nem sempre é tranquilo. Então, se você tem essa comprovação antes, aqui eu acho que é tanto melhor. Então, acho que cabe nós também, juristas, advogados e tal, esclarecer melhor isso para os clientes, familiares e amigos, e até em causa própria. Você aí, ó, que está ouvindo, pensa no teu relacionamento. Casa de Ferreira, espeta e pau, não faz, às vezes, para a gente, o que a gente recomenda para os outros. Mas, enfim, o fato é que eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que tentar formalizar mais, ainda que ele estava sendo informal. O Brasil é um país informal, as pessoas têm essa característica nossa, da nossa sociedade, é muita informalidade. Tanto é que a União Estável tem tanta equiparação. Só no Brasil, é difícil achar um outro país que tenha tanta equiparação no casamento, porque muitas pessoas vivem no estável uma tranquilidade, né, serena aqui, sem ter qualquer formalidade. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, recomendar formalizar sim. Mas o segundo aspecto é o seguinte, que mesmo no casamento, que a pessoa tem essa formalidade solene, fez todo o caminho, pacto nupcial, etc, etc, a separação de fato pode ficar solta, como nós vimos aí, e pode deixar aí, às vezes, também alguma margem de discussão, como esses casos que eu dei, se a pessoa é casada e tal, mas há separação de fato ou não há separação de fato, certo? Então, às vezes, o que a gente tem que recomendar não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas, enfim, as consequências tão intensas e severas de manter um relacionamento ou terminar, que nesses casos é recomendável que consultar também um profissional de direito de família, e não qualquer advogado também, tem que ser um familiarista, porque às vezes um trabalhista, quem sabe, não tem esse conhecimento do detalhamento que nós estamos chegando aqui. Então, consultar, mesmo nesses momentos de ruptura, né? Então, está separado de fato? Não está? Então, vamos fazer um termo, vamos fazer uma declaração e tudo, certo? Né? Ou não. E aqui chama atenção até essa última alteração recente que houve agora, em julho de 2022, na Lei de Registro Público, certo? Está sendo objeto de debate agora, estou sem o número da lei aqui, se alguém puder me ajuda, mas enfim, houve uma lei recente agora, recentíssima, que alterou a Lei de Registro Público, teve várias mudanças, sistema digital, etc., permitiu alterar o nome com mais tranquilidade, etc., mas nessa última alteração, ainda de maneira interessante, vai falar, olha, as pessoas podem fazer direto no cartório de registro civil o termo de união estável e o distrato da união estável, o que eu deixo ser interessante, estou tendo direto de debate até isso, até vou voltar a seguir falar sobre isso, mas fica aqui a dica para as partes fazerem esse distrato da união estável, vamos chamar assim, certo? Que ainda que você não tenha acordo contra a guarda, obrigado aqui, Laís, 14.382/2022. Ainda que você não tenha, a lei é essa, a lei que mudou agora as disposições sobre nome, convência, etc. Ainda que você não tenha acordo contra a guarda, acordo contra a convência, acordo contra a partilha de bens, mas você pode dizer, tudo bem, vamos só formalizar o término, né? No distrato da convivência, pode ser assim, pode ser seguro para ambos, pode ser seguro, tem filho exclusivo, filho comum, filho menor, tem questão patrimonial, questão previdenciária, tem nova união, vai comprar um novo carro, vai construir uma nova empresa, etc. N passos da vida que vão seguir, e se a separação de fato pode ser fulcral, seja para tranquilizar, para garantir, na caso de morte de um deles, enquanto isso estiver acontecendo. Então, fica aqui a dica para consultar um advogado, seja na hora de estabelecer essa união e na hora de qualquer rompimento, de qualquer ruptura também. Mas, quanto à separação do namoro e aqui da união estável, é um dilema, enfim, dos dilemas nosso atual, o STJ vem encaminhando no seguinte sentido, se a intenção é futura, o caso interessante aqui, Marcelo, que o caso que o STJ falou que não havia intenção de constituir família, por isso não havia união estável, e por isso que era namoro qualificado, o interessante é que esse caso era de noivos que se casaram depois. Então, o interessante é que o STJ falou assim, não havia intenção de constituir família, eles eram noivos e casaram. Você fica pensando assim, mas Jesus, não havia intenção, eram noivos e casaram, mas não havia intenção. Enfim, isso é curiosa a análise, mas enfim. O fato é que a perspectiva do próprio STJ foi, não havia intenção presente de constituir família naquele momento.
Eles tinham um plano futuro de construir família lá na frente. E esse plano futuro não caracteriza a união estável hoje. A intenção tem que ser presente. Nós somos família hoje, né? Foi uma das abordagens ali. Então, parece que, lógico, que ainda que a gente possa ter críticas e, enfim, necessidade de melhorias nesses critérios, parece que a apuração que tem que ser feita nessas relações virtuais deve ser a mesma baliza, assim. As mensagens são que vamos casar ano que vem, vamos construir família ano que vem, vamos morar juntos, vamos mobiliar um apartamento, vamos fazer uma reforma, vamos dar o prazo a gente morar junto ano que vem, ou não, ou já estamos, né, plugados, já aqui, hoje, já te vejo como família hoje, já te apresento como esposa hoje, já te cadastro na Previdência, na minha Previdência, te cadastro no INSS, já te cadastro no Clube de Campo, já fazemos, te cadastro como moradora do meu prédio e você no outro, mesmo que você venha de vez em quando, já fica aqui como minha companheira ou não. Enfim, se são presentes as manifestações de construir família, ainda que pelos meios virtuais, parece que aí sim seria poder ter uma união estável. E se são futuras, ainda que pelos meios virtuais, para fazer uma analogia ao critério da CJ, que é o que tem nos balizado hoje. Então, eu sei que não é simples, sei que o desafio seria esse, mas acredito eu que poderíamos aí tentar fazer, então, esta simetria entre os critérios utilizados hoje para separar namoro qualificado e não estável, ainda que nos meios virtuais. É mais complicado, mas para isso que nós temos advogados tão qualificados aí como todos os senhores para resolver essas questões tão difíceis. Olha, Caldeirão, acho que já vou deixar um outro convite aqui para você, para breve você voltar, porque não vai dar. Né? São muitas questões. O tema não vai encerrar hoje, com certeza. E amanhã, cada dia que passa, vai chegar mais casos como esse, né, nos nossos escritórios, e nós precisamos debater para chegar aí a uma conclusão. O que fazer? Eu achei extremamente interessante, porque com o nosso convite, eu só fiquei pensando assim, nossa, provar a união estável virtual. E você já colocou o outro lado, né? Provar também o desfazimento da união estável até de um casamento, né? De forma virtual. Eu achei muito interessante, eu não tinha parado para pensar nesse lado ainda. Mais alguém tem uma pergunta, pessoal? A Denise, com a mão. Com você. Boa noite, professor Caldeirão, tudo bem? Prazer revê-lo de novo. Eu estive no congresso em Gramado e foi um prazer ouvi-lo lá, sem ser virtualmente, presencialmente. A minha dúvida é, ultimamente os casais estão se separando sem regularizar isso e ficando no mesmo imóvel. Como provar essa separação de fato, os dois estando dentro do mesmo imóvel? Obrigado, Denise. Obrigado aí pelo carinho. Gramado estava ótimo, né? Estava um frio gostoso também, né? Gramado frio, frio gostoso, muito vinho e chocolate quente, estava uma delícia. Uma delícia. Mas vamos lá. Não, você tocou num outro ponto que, por isso que temos que ter outra live mesmo, como a Kelly falou, já estou me autoconvidando aqui para outra live, ainda que seja de outro palestrante, eu venho assistir e participar, porque é muito instigante. Tem acontecido muito pela crise econômica, que além da pandemia tem a crise econômica, que já estávamos em crise desde 2015, degringolando a economia, mas daí foi muito severo o impacto aí. Tem vários casos aqui de clientes que falam que estão separados, morando um ano e meio no mesmo imóvel, porque não tem como mudar ainda, não tem como comprar, alugar outro, comprar os móveis e tal, não tem como, e eles estão morando lá. Por incrível que pareça, eu às vezes, né, uma semana acho que eu não ia aguentar, mas enfim, tem gente que acaba a necessidade, acaba criando aí, efetivamente, a resistência, né? E a pessoa, então, convive com a outra há mais de 1 ano, 2 anos. Aí tem pessoas aqui, claramente isso, que não estão mais num relacionamento, não tem mais fidelidade, não tem mais relação sexual, não se apresentam mais como ou companheiros ou até cônjuges. Falam para a família, nós terminamos, estamos morando junto porque eu não consigo mudar, vai dar uma hora. Falam para o pessoal do trabalho, falam para todo mundo. Tem pessoas que têm outras relações sexuais que voltam na balada ali, tudo borrado de batom, a mulher e o cara também, tal, de madrugada, e dormem na casa, sem estresse ou com estresse, mas o fato é que até eles já permitem isso claramente, que as pessoas têm outra namorada, às vezes, tal, mas ainda estão coabitando. Então, isso mostra que a coabitação, que foi um critério central outrora, hoje ela não pode ter mais centralidade. Então, uma das propostas do meu artigo aí já é justamente essa. Não estou dizendo para desconsiderar a coabitação, mas para dar aquela centralidade que nós dávamos até então.
Seja porque tem muitos relacionamentos onde ela não está presente, e seja que tem outros relacionamentos onde a coabitação está presente, mas não há mais essa comunhão afetiva, não há mais essa compreensão de ser um par, de ser um casal, efetivamente ou num casamento ou numa união estável. Então, esse é um exemplo muito interessante, que mostra que a coabitação está em xeque, digamos. Ela nunca foi muito boa, mas ela era uma baliza prática, útil por muito tempo. Mas, agora, recentemente, ela ficou em xeque. Seja pelos casos que eu tenho, seja por esse caso ótimo que você citou. E aqui entra de maneira central a prova virtual dos meios de tecnologia. Porque vai perguntar para os vizinhos, eles são um casal, mas no fim de contas, acho que são, estão lá, os dois dormem juntos, pagam economia, saem de manhã, tu chega lá, estão morando junto. Eu não sei de nada. Aqui em Curitiba, a gente não sabe nada dos vizinhos. Curitibano é muito, né? Às vezes nem o nome do prédio, mora 20 anos no prédio, não sei o nome dos vizinhos, tá? O Curitibano tem esse defeito, é muito fechado, muito, né? Parece uma invasão, você perguntar, e aí, está separando mesmo? Você viu o barraco onde era e tal? Não pergunta, você escuta do barraco, um dia você dá bom dia, boa tarde, boa noite, vai embora. Aí tem essa fama aí de ser, é muito fechado. Então, você às vezes não sabe, você mora junto, não, eu vejo de manhã, ela chega e sai e tal, aí o vizinho que estão juntos, mas eu não sei lá o que acontece lá dentro. E pouca gente saberá, quem sabe. E aí, então, que emerge de maneira central também o quê? Os meios de prova virtuais. Daí ele vai poder dizer assim, não, como que? Ele quer pedir onde eu estava até hoje? Não, tá aqui, ó meu WhatsApp. Tá aqui, ó, nós dizendo que terminou, que nós vamos morar junto, que agora ele paga as contas X separado, eu pago Y, que agora, a partir de agora, tudo separado, tal. Tá aqui, ele sabia, ele concordou. Tá aqui ele dizendo que está procurando outra casa e tal. Tá aqui ele sabendo que eu tenho outro relacionamento não. Então, as provas virtuais estão num momento aí de, né, ebulição. Então, a coabitação, que era a rainha das provas, vamos fazer uma analogia com o direito penal aqui dos relacionamentos, hoje em dia está entrando em xeque. Está caindo o caso da coabitação como meio de prova, e quem emerge aqui como grande substituto são os meios digitais. São essas mensagens de WhatsApp, são as mensagens aqui do Instagram, são como a pessoa se posta, às vezes o próprio Instagram da pessoa mostra que ela está separada. Aqui fica evidente, assim, às vezes há um choque aqui de clientes, amigos e tal, a pessoa separada, né? A mulher pinta o cabelo, passa a postar não sei o quê, embalada, e festa, e o cara também, carrão, e cachaça, com os amigos, é vida de solteiro, não tem outro, tal. Você vê ali, você fica sabendo, às vezes, que a pessoa se separou não só pelas postagens, claramente evidenciando uma vida de uma pessoa que não tem mais parceiro ali, né? Pelo menos no julgamento nosso aqui de mídias. Lógico que tem que contextualizar, etc. Mas aí, num contexto, essas provas podem ser centrais. Então, a coabitação vem entrando em ocaso como meio de prova. E quem ganha protagonismo são as provas digitais, os meios virtuais. Daí a importância da comissão de vocês, do estudo cada vez mais profundo aí. Obrigado pela pergunta, Denise. Perfeito, eu que agradeço. E depois eu vou querer também convidar o professor para dar uma palestra aqui em Prudente com relação aos idosos, porque isso é muito interessante. Os idosos estão cada vez mais vulneráveis a essas questões, inclusive as questões previdenciárias, né? Não tinha mais relacionamento, mas depois, na hora que falece, me interessa, ou ser herdeiro, receber o benefício previdenciário. Então, isso é muito sério. Como eles se protegerem, né? Nesse momento aí. Fundamental. Tem outros casos aqui de idosos também que não cadastram ela como dependente no INSS e nos órgãos de previdência, e depois deixa a sua companheira numa sinuca de bico com dificuldades gravíssimas porque não fez um ato simples como esse. Aceito o convite aí de bom grado, conte comigo. Obrigada. Obrigada, Denise, pela participação. Mais alguma pergunta, pessoal? O Márcio levantou a mão. Marcinho. Boa noite, professor. Muito obrigado por essa palestra. Não é bem uma dúvida, mas é mais uma preocupação, sobretudo quanto às provas, né? Essas provas eletrônicas, elas são muito difíceis de produzir. Na verdade, como o WhatsApp, por exemplo, o STJ já decidiu sobre essa falha que, na verdade, não consegue mostrar que realmente a conversa teve essa sequência ou não. Muitas vezes a gente vê o cliente estar contando um lado para a gente da história e ele mesmo apagou várias mensagens ou os áudios estão fora de ordem, dando a entender que existe realmente um direito ou não. Então, eu tenho muita preocupação quanto a essa questão das provas e, além do mais, uma preocupação da união estável, se a gente for ver num sentido amplo da internet, que tem
Agora a gente está falando de multiverso, a gente pode falar, sobretudo, de uma pessoa que ela tem vários relacionamentos, por exemplo, num jogo. Hoje em dia, nos jogos, as pessoas vão conversando, então aquilo ali pode ser tratado como um relacionamento ou não, até onde vai essa linha, que é uma linha tênue de reconhecer uma união estável ou não. Eu fico meio preocupado, assim, e eu não sei realmente as respostas que a gente pode dar para essa questão de união estável, e eu olhando muito pelo lado da má-fé mesmo da pessoa, em às vezes ficar sabendo que a pessoa tem algum direito ali, ela tem alguns bens, e tentar usar disso para alcançar os bens da outra pessoa. Então, eu vejo muito da ótica da má-fé, inclusive várias pessoas vêm aqui ao escritório já tentando pegar bens de outras pessoas, e aí a gente fala, ó, não é bem assim, tem que ter esse cuidado, as provas são difíceis de produzir, igual o senhor mesmo começou a palestra falando isso. Às vezes o cliente vem com WhatsApp e fala, olha, não, está muito claro aqui para mim. Só que aí a gente fala, não, como é que a gente prova realmente todo esse segmento da conversa e outras coisas, né? E como fica um relacionamento digital, eu vejo que é muito difícil a prova realmente para a gente chegar numa união estável, e ainda com medo da gente partir para um reconhecimento muito fácil de união estável, e aí as pessoas ficarem com o que leva a um contrato de namoro, por exemplo. A gente só vai ter relações se a gente estabelecer previamente o que vai ser, o que não vai ser, o que pode ser. A partir desse limite, a gente sai de um namoro e vai para uma união estável. Então, são dúvidas que, na verdade, foram surgindo, e eu não tenho a resposta, não sei nem se o senhor vai conseguir dar uma resposta ou clarear um pouco mais sobre essa questão das provas e dessa fragilidade. Eu acho que é muito ainda difícil a gente realmente mostrar uma união estável nesse sentido. Obrigado, Márcio. Obrigado aí pelas suas inquietações, vou chamar assim, certo? Que não são nem perguntas, são inquietações que você teria, que todos nós temos. Eu acho que esse que é o bom de efetivamente nós temos essas reflexões em conjunto. Até postar aqui, precisa de ata notarial dos prints? Enfim, vamos dizer assim, tecnicamente, por lei, precisaria, né? A prova de postagens e, efetivamente, contatos telemáticos deve vir aos autos por ata notarial, comprovando a autenticidade e tudo. Mas quem aqui já não juntou mensagem de WhatsApp ou print, Instagram, sem fazer ata notarial em algum processo? E nas varas de família, aceito ou não aceito? Aceito, né? De certo modo geral, aceito, penso eu que aceito. Então, vamos dizer assim, no penal eles são muito rigorosos, não pode, tal, até concordo. Para você condenar uma pessoa criminalmente à prisão, você não pode ter um WhatsApp que pode ter sido falsificado, adulterado, né, distorcido, não contextualizado e tal. Mas, de modo geral, aqui, digamos, né, execução de alimentos, você junta lá os prints do Instagram, cidadão viajando, balada, Réveillon, tal, né, restaurantes caros, a IBDF, tem vários, tal, o juiz aceita, o juiz vai ter vários elementos ali. E, de certo modo, não há uma negativa geral e tal, nem a parte ré vai negar, não, é falsificação e tal, porque ele sabe que, efetivamente, é o Instagram dele e ele não enveredaria para esse lado, que poderia ser pior ainda. Então, em família, vem tendo-se uma certa, né, permissividade para se comprovar algumas questões laterais por prints, por provas virtuais aí, de certo modo. Logicamente que ninguém está dizendo só isso, tem que ter todo um contexto também, então não é só mensagem, tá? Então eu, metaverso, tal, não entendo isso como vocês aí que são especialistas, mas eu acho que não é o caso, estamos longe disso e tal, né? E também não é para você ficar trocando mensagem com alguém que vai ter uma estável, não é disso que está fazendo, então eu acho que a gente tem que ter cuidado, bem, agradeço o Márcio por lembrar disso, que ele está colocando, que é verdade. Não é assim, eu troquei mensagem com a pessoa 6 meses, eu vou ter... Não é esse o caso, não é isso que vai te dar uma universidade virtual, longe disso. Mas, e nesses idosos que eu dei o exemplo aqui, que claramente eles se viam como companheiros e como marido e mulher, e anunciavam para a família também, anunciavam ali, e tinham mensagens só porque moravam em cidades diferentes. Então,
há aqui necessidade de contextualizar e de se compreender na complexidade de relacionamentos humanos, relacionamentos familiares. Então, acho que é aí que muitas vezes pode ter as provas, principalmente digitais, que nesse caso, quase exclusivamente, que pode ser feito, mas sem essa distorção aí, com muitas pessoas, que eu vou tirar um dinheiro de alguém e tal. Tem que ter um cuidado, porque o golpista do Tinder, que todo mundo já viu o filme, eu acho, grande parte já viu o filme, que mostra que as pessoas aproveitam de redes sociais aí, seja para alguém vulnerável afetivamente, tal, vou casar com você, me deposita aqui, deposita lá, e tal, tal. Então, há esse estelionato sentimental, até presencial também, e agora ainda mais virtual. Então, assiste matéria sobre aí, está publicando que há esse estelionato sentimental do cidadão que se apresenta, geralmente homem, né? Os homens que mais aprontam, pode ser a mulher também, mas enfim, os homens são mais useiros e vezeiros em aprontar esses estelionatos aí, que pegam uma mulher, que tem patrimônio, está com uma idade querendo casar, assim, louca para casar, e vou casar com você, mas vai me dar dinheiro, mais, não sei o quê, não sei o quê. E depois não vê nada disso. Então, há estelionato sentimental presencial e também, hoje em dia, muito virtual também. Muito virtual, como o golpista do Tinder, e lógico que outros casos um pouco mais diferentes podem demonstrar. Então, tem que ter uma cautela também. Então, a gente ganhou muito com a tecnologia, ganhou muito com esse aprendizado, mas também a gente ganhou a reboque, mais vulnerabilidade, mais risco, mais golpes e mais dificuldades como essa. Então, acho que são pontos aí para a gente pensar em conjunto e tentando, né, assimilar um com o outro aí e tudo, mas eu acho que são dilemas aí do contemporâneo, né? Bem-vindos a esse mundo novo aí virtual que a gente defende tanto e tudo, mas não tem só flores, não. Tem vantagem de você ter Alexa em casa, de você ter tantas tecnologias aí como iFood, Uber e Google Maps, mas também tem a reboque essas consequências aí que a gente tem que enfrentar e procurar. O nosso desassossego é que a gente tem categorias para relacionamentos físicos, categorias e conceitos de direitos moldados para relacionamentos físicos presenciais e tentando botar essa roupa justa em relacionamento virtual. E daí nunca cabe, né? Fica faltando, sobrando um pedaço, não está certo, é uma insegurança. Então, um desafio nosso é como fazer essa roupa encaixar sem tantas, né, distorções, sem tantas rupturas assim. Então, o nosso desafio é esse. Então, essa roupa vai ficar um pouco justa sempre, porque as categorias e conceitos são para relacionamentos presenciais. Mas eu ainda acho que dá para adequar. Eu ainda acho que a gente consegue, com esforço hermenêutico e com a nossa técnica, adequar esses conceitos, essas categorias, aos relacionamentos do presente. Eu acho que ainda dá, sem precisar de grandes alterações. Mas vocês que me digam aí. É verdade. Professor, daqui a pouquinho a gente vai estar aprovando a união estável no metaverso, né? Não vai demorar nada. Daqui a pouco Olha nós só, vamos não me nos assusta assim, encontrar não me lá, né? assusta, eu estou por fora do metaverso, tem que estudar isso amanhã. Daqui a pouco a gente vai ser convidado para um casamento no metaverso. E nem vai demorar muito. Teve um caso de uma Pessoal. mulher que denunciou um assédio no metaverso, né, cidadão? Denunciou que sofreu um assédio no foi. Eu metaverso. lembrei o caso dela mesmo, que eu lembrei que agora eu falei, para casamento não vai demorar nada. Que legal. Por isso que precisamos voltar aqui para continuar esse assunto. Pessoal, IBD-Irmãs, eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer ao professor Calderon, que gentilmente nos doou um pouquinho do seu tempo, e deve ser assim, muito atarefado, para estar aqui conosco hoje, né? Para trocarmos, para refletirmos e trocarmos impressões sobre um tema tão atual e que tende só a aumentar e a chegar cada vez mais casos nos nossos escritórios. Eu gostaria de agradecer também a presença de cada um de vocês, a Marcela, que representando a diretoria, sempre presente nos apoiando, e já convidar vocês aí para a próxima, porque o professor Calderon já está convocado. Obrigada, professor. Obrigada também, Vanessa, por ter feito nessa ponte aí entre a nossa comissão e o professor. Foi, assim, fantástico. Parabéns. E eu vou passar agora para o encerramento para a Marcela. Obrigada, pessoal. Obrigada, Kelly. Que agradeço as palavras aí, espaço também. A Laís levantou a mão, Kelly. O que... Eu não vi. Vamos ouvir o que lá. a Laís tem a dizer. Laís. Não, eu não levantei a mão, só bati palmas. Tá bom. Então, é porque a tecnologia e eu, tá vendo? Obrigada. Obrigado, Laís. Então, assim, na verdade, Calderon quer dar suas últimas palavras?
Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, foi uma alegria estar com o pessoal da EFT, eu gosto muito, agradeço da pessoa aqui da Kelly, da Marcela, né, e da Vanessa que fez o convite, também da Laís que está aqui carinhosamente assistindo a minha palestra. Muito obrigado, estou à disposição aí para conversar e aprender com vocês as próximas, vão em frente aí nesse ativo IBDFan DF, que vocês são muito ativos aí, a gente admira bastante o trabalho de vocês, sigam em frente. E obrigado a todo mundo que ficou aqui à noite, aqui discutindo isso, né, de coração, eu também sempre aprendo bastante. Quem quiser, segue no Instagram lá, @RLCalderon, a gente pode ir trocando figurinhas. Se tiver um caso novo, conta para mim também, me conta lá o que aconteceu no teu escritório, que eu gosto de acompanhar as novidades, agradeço também. Obrigado pela atenção, pessoal, obrigado mesmo. Pessoal, quem puder abrir o vídeo, vamos tirar uma foto? Você vai Fiquem tirar? bem à vontade, tá? Vou tirar aqui. Aí eu posto lá no grupo. Vamos lá? Pronto, obrigada. Bom, em nome do IBDFan DF, agradeço muito, parabenizo a Kelly, a comissão dela, a Vanessa, pela organização, pelo tema, e Calderon, agradeço muito a sua disponibilidade e essa excelente palestra. Então, um beijo para todo mundo, boa noite, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, obrigado, sucesso, um abraço. Tchau, tchau, até logo.